Boa noite a todos. Então, essa é nossa reunião de atualização mensal. A gente estava com a pandemia meio atrasado nas nossas atualizações e agora, no meio do ano, a gente retomou total as nossas atualizações. E aí eu aproveitei com os conhecimentos que a gente foi fazendo ano passado, né, e as relações que a gente foi estabelecendo, eu aproveitei para convidar algumas pessoas que eu via que tinham mais interesse em um assunto, em outro, né, e que poderiam contribuir para o nosso aprendizado, né? Nós somos um grupo muito focado em qualidade, né? Nós somos pequenos, nós somos 17, 20 médicos, hoje somos 17 médicos, né? Isso. Nós somos 17 médicos que são amigos e que trabalham assim super unidos. Trabalhar é uma diversão lá na clínica também, né? Os erros e os acertos, todo mundo chora e aprende junto, e assim com muito foco na qualidade. Então, dito isso, eu queria convidar a doutora Gabriela Duarte. A Gabi é uma radiologista em formação de mama, mas que gosta de pediatria, fazendo fellow de pediatria também, e a gente troca os casinhos de radiologia pediátrica, quando eu boto que eu também gosto, apesar de que eu não sou especialista, mas eu gosto, então a gente troca ideias, né, e assim, quando eu vi o interesse da Gabi, eu falei, ai Gabi, vamos montar uma coisa de mama, porque a gente acaba pegando os laudos tão doidos, né, com broto mamário medido, o que descrever, as dúvidas são tantas, usa BIRADS, não usa BIRADS, a gente vai deixar essas discussões para o final, mas seria bom fazer uma atualização para a gente entender as patologias em criança, porque vão chegar, mesmo não existindo um grande serviço aqui na Bahia de radiologia pediátrica, então vai chegar aqui, não tem jeito, e aí é bom entender, ai meu Deus, desculpem, entender como você faz, né, quais as melhores práticas para a gente utilizar, né, para a gente tentar fazer com quem sabe fazer, com quem está fazendo, e a gente praticar uma medicina bacana, legal. Então, sem mais, Gabi, muito obrigado por ter aceitado, tá? Falar um pouquinho do ultrassom em mama. Ainda temos coisas de radiologia pediátrica para te solicitar, mas muito obrigado por aceitar e por contribuir aqui com a nossa formação. Ai, Dani, querida, muito obrigada. Eu queria te agradecer muito pelo convite, porque a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas eu gosto muito de ti e te admiro muito profissionalmente. Então, me senti muito honrada com o teu convite mesmo. Então, vamos começar. Tá. E acho que realmente esse é um assunto bem polêmico, né? É. E muito interessante, que eu adoro. Estão vendo? Não. Não? Não. Ainda não. Descompartilha e compartilha de novo. Pronto, aí compartilha mais uma vez. Está compartilhando, só que o PowerPoint não está aqui. Não? Ele está aberto na área de trabalho? Passa aí uma... Tá vendo alguma coisa? Não. Deixa eu ver. Está dizendo que você está compartilhando a tela, só que é como se seu PowerPoint não tivesse aberto. Engraçado. Fecha a aula e abra a aula, Gabi, para ver. Descompartilha, fecha a aula e abra a aula, e aí vamos ver se vai. O compartilhamento de tela realmente começou, só que o PowerPoint não está aparecendo. Tá, agora eu vou abrir de novo. Então,
E isso a gente acabou de testar e deu tudo certo, né? É. Mas se a gente não tivesse testado, né? Deixa eu ver. Fechou e abriu? Fechou e abriu. Viu? Estão vendo ou não? Não, não está compartilhado agora, descompartilhou. Tá, agora vai dar certo. Viu? Compartilhou a tela, mas o PowerPoint não está aparecendo. Que engraçado. Não? Não. Está preta a tela. Estou olhando aqui no celular também, mas não está Agora aparecendo. continua preta, não? Continua a tela preta. Descompartilhou. Gabi, você pode tentar mandar por e-mail também para a Dani, para ela abrir no computador dela. Exato. E ela... A gente testou ontem e testou hoje. Tudo certo. Então, muito estranho. Deixa eu ver. Gabi, abra primeiro, antes de você compartilhar, abra a aula no PowerPoint. Tá aberto. Está aberta já, né? Está passando para dentro, para fora. Então, pronto. Agora bota Sim. aí o compartilhamento para ver se ela entra. Deu? Não. Sai aí. Eu vou tirar você de co-host e botar de novo para ver se a gente consegue. Tá. Espera aí. Tirei. Agora eu vou recolocar. Pronto. Tenta aí agora para a gente ver o compartilhamento. Não? É super estranho. É que eu acho que agora, não sei por que agora falou em autorizar alguma coisa aqui que não tinha dado antes. O Zoom e o Mac não se dão bem, né? Pois é. A gente foi falar bem do Mac. Que estava dando tudo certo. Não? Não. Ele inicia o compartilhamento, Gabi, mas ele fica rodando. Eu vou mandar por e-mail, então. Tá. Aí, Dani, você vai ter que permitir, Gabi, de mexer na sua tela, entendeu? Mas acho que ela, como co-host, ela já vai conseguir. Mas eu já botei o co-host de novo. É alguma coisa do Mac, né? É. Quer tentar mais uma vez? Qual é o teu e-mail, Dani? Eu vou mandando e vou Tá, tentando. eu vou botar aqui. Eu estou mandando para você pelo WhatsApp agora. Peraí. Tomara que aqui no e-mail venha, né? Porque às vezes fica pesado. Ó, saiu com.br, tá? Não saiu o ponto aí. Tá. Ela. Deixa eu ir abrindo aqui meu e-mail. Alguém tem Mac por aí? Consiga ajudar? Às vezes tem alguma coisa que tem que autorizar, né? Eu só não sei por que deu certo antes e agora não. Também não sei. Estou baixando aqui, eu já recebi. Você viu? O PowerPoint está abrindo.
botar. Pronto, vou passando para você, sou sua assistente. Tá. Então, pessoal, o que é muito importante? Vou começar falando, então, né, alterações mamárias na infância. Uma coisa que é muito importante a principal coisa é que o câncer de mama é raro em crianças e adolescentes. A avaliação clínica e o exame físico são muito importantes, né? E é sempre muito importante a gente ter uma ideia de como é a mama da criança, né? A gente está acostumado com a imagem da mama na criança e adolescentes. Sempre também entender e saber o histórico pessoal, né, de doenças, assim como de câncer, não só de câncer de mama, como de outros tipos de câncer, e saber que a ultrassonografia é o exame inicial em crianças e é o método mais utilizado. A mamografia raramente... Barulho? Ou não? Deu uma interferência aí. É Gilberto, eu acho. Vou mutar ele, pronto, mutar. Pronto, mutar. A mamografia, então, ela é muito pouco utilizada, né, até pela radiação ionizante. Ela só é usada em casos selecionados para avaliar as calcificações em massas altamente suspeitas, né, já diagnosticadas. A tomografia e ressonância, ela vai ser reservada para avaliação da extensão da doença, né, também em nódulos, né, e câncer já diagnosticado. Deixa eu passar. O desenvolvimento mamário normal, ele vai ocorrer em 2 fases, durante a vida fetal e durante a puberdade. Na fase inicial, vai ocorrer nos 2 sexos, da 5ª à 6ª semana de desenvolvimento, com regressão com cerca de 1 ano de vida. Então, como é que vai funcionar? A ectoderme vai invaginar para o mesênquima e vai criando essas cristas mamárias. As cristas mamárias, elas vão desde a axila até a virilha e depois vão involuir. E depois de involuir, ela só vai permanecer ao 4º espaço intercostal, né, que vai desenvolver, então, os ductos mamário e a glândula. Pode passar. O desenvolvimento da mama normal, né, a 2ª fase, seria a telarca, que vai ocorrer em meninas com média de idade de 9,8 anos, sendo prematura antes dos 8 e tardia depois dos 30. O estrogênio ele vai promover o alongamento e a diferenciação dos ductos, e a progesterona, o desenvolvimento do lóbulo terminal. É sempre bom lembrar que o desenvolvimento normal do broto mamário ele pode ser assimétrico, com a diferença de até 2 anos entre as 2 mamas. O desenvolvimento precoce da mama pode acontecer sozinho ou em associação com puberdade precoce. Aí, se tem suspeita de puberdade precoce, tem que solicitar outros exames, né? Ver para avaliar adrenais, em meninos também, né? Tumores testiculares e também outros exames, se necessário. Os estágios de Turner. Então, eu trouxe essa imagem desse artigo que eu achei muito boa. A gente vê o estágio 1, né, que está entre como A, B, C, D e E. É 1, 2, 3, 4, 5. O estágio de Turner 1, que é uma elevação só da papila, né? A gente vê um foco ecogênico, bem retroareolar. Na segunda imagem, o estágio de Turner 2, que vai ser esse nódulo subareolar, né? Uma imagem nodular, ainda não chega a ser imagem nodular, vai ter essa elevação da papila já com o aumento do volume da areola, né? Essa imagem nodular, hipoecogênica, entremeada com um tecido adiposo. No estágio de Turner 3, que vai ser, a gente vai ver, vai sentir, né, vai palpar esse nódulo subareolar, que vai ter essa imagem nodular, com essas projeções lineares que vão se infiltrando pelo tecido adiposo, que às vezes até dá medo, né? Porque é uma imagem meio feia, mas isso é normal da criança.
E o estágio 4, né, que já é o broto mamário, ele já está mais alongado, ele já não tem mais aquela forma nodular, a gente já tem uma diferenciação da papila e da areola. E no estágio 5, que seria o estágio normal, né, a mama já normal, tecido glandular entremeado com gordura. Pode passar. As anomalias congênitas e variações anatômicas, falando então da politelia, que é o mamilo acessório, é a alteração mais comum. Às vezes parece até uma manchinha na pele, né? A polimastia, que é a mama acessória. A politelia e a polimastia são as alterações quando as cristas mamárias, que é aquelas que eu mostrei, elas não evoluem. Então, pode ser que aconteça, né? Tanto a politelia como a polimastia. A hipoplasia da mama esquerda, ela normalmente, assim como a amastia, que é a ausência de mama e mamilo, ela está associada à síndrome de Poland, que a síndrome de Poland é quando não tem músculo peitoral. A atelia seria a ausência de mamilo, né, que nem nessa criancinha. E a amasia, a presença de mamilo, mas sem o tecido mamário, que acontece normalmente por iatrogenia, né, ou uma biópsia que foi feita, que não deveria ter sido feita, ou que danificou o tecido, ou até por uma irradiação. Pode passar. Então, a gente falando de ginecomastia, uma proliferação benigna do tecido glandular das mamas nos homens, pode estar associado a medicações, obesidade, endocrinopatias, pode ser uma deficiência de testosterona, ela pode ser uni ou bilateral, sendo mais comum bilateral, também pode ser assimétrica, né? A gente também tem que sempre saber e saber se o paciente não faz uso de maconha ou, né, de anabolizantes. Tem 3 picos ao longo da vida. No recém-nascido, normalmente é por hormônio materno. Na puberdade é pelo surgimento dos hormônios sexuais. E na meia-idade ou em idosos, né, especialmente entre idosos, mais ou menos metade dos casos tem doença subjacente. Se acredita também que... Pode deixar nessa tela. Não, pode passar, desculpa. Então, se acredita que seja, né, um desbalanço hormonal, um aumento de estrogênio, uma redução da testosterona. Então, às vezes, por isso que a obesidade, né, que vai ativar a aromatase, vai fazer com que aumente o estrogênio e pode fazer com que o paciente tenha ginecomastia. Não só pela gordura, né, em si, mas também por esse aumento do estrogênio. Então, usualmente a história, o exame físico, o exame laboratorial costumam ser suficientes para o diagnóstico. O ultrassom ele vai ser solicitado se o exame físico for duvidoso ou para excluir algum nódulo. O diagnóstico diferencial é a pseudoginecomastia, que é só tecido adiposo, né? A gente não vê tecido glandular. E o aspecto ultrassonográfico do broto mamário, ele vai ser em forma de leque, dendrítica ou nodular. Em recém-nascido e adolescentes, ele geralmente vai desaparecer em 2 anos. Se ele não desaparecer, aí tem que investigar, né, as outras causas. Pode ser tumor testicular, pode ser tumor de adrenal, pode ser hepatoblastoma, que vão produzir estrogênio. Então, nessas imagens aqui, um paciente de 5 anos, né, com essas imagens nodulares hipoecogênicas, que demonstram os brotos mamários normais, né? Não normal no menino, mas é o broto mamário, né? Não é um nódulo. A direita é maior que a esquerda. Deixa eu passar. Desculpa. Aí, então, falando um pouquinho das alterações císticas, que podem ocorrer em qualquer idade. Na paciente jovem, tendem a ocorrer próximo à papila, representando, então, as glândulas de Montgomery obstruídas. 2/3 apresentam sinais inflamatórios. Nessa imagem, então, a gente vê, né, que ali uma imagem cística com um fluxo periférico mostrando já que tem, né, sinais inflamatórios, que já tem uma complicação por algum sinal inflamatório mesmo. Pode passar. A ectasia ductal, normalmente, ocorre em recém-nascidos ou na primeira infância. Se acredita que os hormônios maternos, eles têm uma participação no desenvolvimento dessa alteração,
Pode se manifestar através de fluxo papilar hemorrágico, e a estase de secreção vai predispor a infecções por o Staphylo aureus. A gente vê, então, nessa imagem, né, de ecografia, essas dilatações tubulares, né, retroareolares, que vão favorecer, né, a entrada dos patógenos. Pode passar. Mastite e abscesso. Então, tipicamente ocorre no período puerperal, mas pode acontecer em crianças com uma distribuição bimodal. Em menores de 2 meses, por uma ectasia ductal, por hormônio materno. Na adolescência, por piercings, mastite puerperal ou inflamação em lesões císticas, como eu mostrei anteriormente. O patógeno mais comum é o Staphylo aureus, em mais de 75% dos casos. E sempre lembrando que mastite é um diagnóstico clínico, mas a ultrassom, né, a ultrassonografia, ela deve ser considerada para excluir a coleção e orientar a aspiração terapêutica e diagnóstica na presença de algum abscesso. Então, eu não estou conseguindo... não, pode voltar ali naquelas imagens, pode voltar ali, eu consigo ver, então, uma imagem heterogênea, né? Eu até não estou conseguindo ver porque tem as fotinhos aqui, mas é uma imagem heterogênea com fluxo, né, ao Doppler, mostrando, então, uma mastite. Ali embaixo, a gente consegue ver essa imagem irregular, mal definida, com um conteúdo anecoico, com debris, né, com uma vascularização periférica, mostrando, então, um abscesso. Pode passar. O hematoma, geralmente, é pós-traumático e relacionado ao esporte, né, em crianças e adolescentes. A aparência vai variar com a idade do hematoma. Agudo, ele pode ser hiperecoico e mal definido, e ele vai se tornando cístico, com septos, nível líquido, como nessa imagem, né? A gente vê que tem esse nível, mostrando já que ele já está reabsorvendo. Vou passar. O fibroadenoma é o tumor mais comum em adolescentes do sexo feminino. 10 a 25% são bilaterais ou múltiplos, né? Também conhecidos como fibroadenomatose. Eles vão possuir receptor de estrogênio, por isso são mais comuns, né, em pacientes em idade fértil, em adolescentes, vão aumentar quando a paciente é gestante, né, durante a gestação. Eles podem evoluir, crescer ou permanecer inalterado ao longo dos anos. Os diagnósticos diferenciais, quando tem um crescimento rápido, filóides, fibroadenoma gigante e hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, também chamada de PASH. Aqui nessas imagens, então, de ecografia, né, a gente vê um nódulo oval, circunscrito, paralelo à pele, um aspecto bem característico de fibroadenoma. Pode passar. O fibroadenoma juvenil, ele também é chamado de fibroadenoma gigante, maior que 5 centímetros de diâmetro, e podem duplicar de tamanho em 3 a 6 meses, chegando a medir 15 a 20 centímetros. Tem pico na adolescência tardia, e até 1/4 dos casos podem ser múltiplos e bilaterais na apresentação. Pode ter ulceração de pele ou veias superficiais proeminentes. A superfície normalmente é multilobulada e bocelada e pode ser confundido com filóides pelas fendas. Pode passar que eu vou mostrar as imagens. Então, nessa imagem, né, nessa imagem panorâmica de ultrassom, a gente vê esse nódulo oval, circunscrito, coecóico, paralelo. A gente vê essas fendas, né, que nessa imagem, nessa peça cirúrgica, a gente consegue ver essas fendas avermelhadas, né, que é bem característico de fibroadenoma gigante. Pode passar. Mas eu acho que sua avó... Eu falei com minha avó, falei que eu vou passar o dia com ela. A hipertrofia estromal pseudoangiomatosa, também conhecida como PESH, é uma proliferação benigna miofibroblástica estimulada por hormônios, forma fendas, simulando esses canais vasculares. O achado histológico é visto no fundo do tecido mamário, em associação, normalmente, a outra patologia mamária. Os achados de imagem são inespecíficos e podem simular carcinoma de mama. Raramente ocorre em forma de nódulo na mama pediátrica, mas eu trouxe ali um exemplo, né, aquele bem de cima à direita, um nódulo oval, circunscrito, né, simulando um fibroadenoma. Mais comum em mulheres na pré-menopausa, mas pode ocorrer em pacientes jovens. Então, ali nessa imagem não, pode voltar, na imagem ecográfica também
na peça, né? A gente observa uma pseudocápsula, os canais vasculares, uma vascularização. Pode passar. Já o papiloma intraductal, ele é raro na faixa pediátrica. São pequenas lesões que ficam abaixo da areola e produzem descarga papilar sanguinolenta ou serossanguinolenta. São bilaterais em 25% dos casos. É uma lesão benigna, embora alguns especialistas considerem uma condição pré-maligna. Vou passar. Filóides, então, é o tipo mais comum de malignidade em adolescentes. Pode ser por gestação, lactação, efeitos hormonais, puberais e trauma. É um nódulo indolor de crescimento lento, encontrado com normalmente 8 a 10 centímetros, tipicamente. Pode ter retração de mamilo, descarga papilar e, em 20% dos casos, linfadenopatia. Ele pode ser benigno, intermediário e maligno. Em casos raros, ele pode metastizar por via hematogênica e sendo o pulmão o sítio mais comum. O tamanho do tumor não vai refletir malignidade. E é sempre muito importante que o tumor seja ressecado, o filóides, com margens livres. Pode passar. Aqui eu trouxe essas imagens que eu achei muito interessante, né? Mostrando um subtipo benigno e um subtipo maligno de filóides. Nessa primeira imagem de ecografia, a gente vê um nódulo oval circunscrito com as fendas, né? Que simulam o fibroadenoma juvenil. Nessa segunda imagem, um subtipo maligno, esse nódulo irregular, com ecotextura heterogênea, né, com esses canais vasculares, a gente consegue observar também que tem esses focos de hemorragia, né, na peça cirúrgica, e isso vai fazer com que a gente saiba que o subtipo é maligno, tá? É tanto o foco de hemorragia como a necrose vai sugerir malignidade. Pode passar. O carcinoma de mama é extremamente raro em crianças, responde por pelo menos 1% das lesões. O carcinoma secretor juvenil, ele é o principal subtipo em crianças, né, e apresenta prognóstico favorável. Fator de risco, então, radioterapia da parede torácica, mutações de BRCA1 e BRCA2, e 20 a 30% tem metástase axilar. Então, essa imagem, né, normalmente o carcinoma de mama, ele é um nódulo irregular, a gente consegue observar nessas imagens ecográficas com uma forte sombra acústica posterior, tem microcalcificações, nessa ressonância a gente consegue observar em MIP, né, na subtração, um nódulo com bastante neovascularização, com uma adenopatia axilar, mostrando também já, né, pela biópsia, que seria um carcinoma ductal invasivo. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o carcinoma de mama associado ao BRCA1, ele tem um aspecto benigno. Então, isso é uma coisa muito importante de ser lembrada na criança. Pode passar. Doenças metastáticas. São os tumores malignos mais comuns em crianças e adolescentes. Isso também é muito importante, por isso que a gente tem que saber da história e tem que saber se o paciente já teve algum câncer, independente se foi câncer de mama ou de ovário. Sendo, então, o rabdomiosarcoma, o neuroblastoma e as doenças malignas hematolinfóides as mais comuns. É mais frequente em meninas, e o rabdomiosarcoma é um dos tumores mais comuns de metástase para mama em criança, ocorrendo em até 6% dos pacientes com rabdomiosarcoma. Isso é muito. Pode apresentar um aspecto provavelmente benigno por imagem. Pode passar. Então, complementando ali das metástases, né? Então, o quanto é importante a gente saber que quando tem uma doença conhecida, quando tem um câncer conhecido, a gente tem que ficar atento, mesmo quando a imagem ela parece benigna, ela é provavelmente benigna, a gente tem que ficar atento, tá? É um dos casos que a gente talvez tenha que biopsiar. Tá, então pode voltar ali, começando a falar então desse artigo, né? É um artigo de 2020 que saiu no Journal of Pediatric Surgery. É um artigo bem legal, bem interessante.
que é sobre a caracterização das massas ressecadas em crianças e adolescentes para avaliar se teria algum fator, avaliar possíveis fatores associados a uma patologia mais agressiva. Então, é um estudo retrospectivo, que foi realizado em pacientes com menos de 19 anos, submetidos à ressecção de massas mamárias entre 99 e 2018. De 88 casos, só 70 foram incluídos no estudo, com uma média de idade de 17 anos, história familiar positiva em 15% dos casos, e na maioria desses laudos não constava o BIRADS. Pode passar. Massas pediátricas, então foi visto que as massas pediátricas, a maioria é benigna, né? Uma coisa que a gente já sabia. 2,8% de malignidade nesse estudo, em comparação com 0,02% na literatura. Então, acredita-se, né, que provavelmente isso se deve à pequena amostra, né, que foram só 70 casos incluídos no estudo, e o viés de seleção. 70% então dos casos foram de fibroadenoma, 10%, agora eu não estou conseguindo ver a tabela aqui, mas foram benignos, né, e sarcoma 10%, sarcoma benigno, e sarcoma não, desculpa, o filóides benigno 10% e filóides maligno 1,5%, aí sarcoma 1,5%. Pode deixar aí. Então, embora a maioria dos filóides seja benigno, a gente tem que sempre estar atento, né? Porque 5 a 24% podem ser malignos, sendo a malignidade primária mais comum nos adolescentes. E a gente também tem que saber, né, que diagnosticar um filóides nem sempre é fácil, principalmente para o patologista, porque mesmo que tu tenha biópsia, nem sempre tu consegue ver a margem do tumor pela biópsia, então é um desafio diagnóstico. Então, a conclusão desse estudo é que não foi encontrada nenhuma variável associada a uma patologia mais agressiva. E a recomendação da NCCN Guideline é a ressecção de massas maiores que 3 centímetros ou com crescimento rápido. Porque os resultados da biópsia correspondiam aos resultados patológicos em 603,5% dos casos. E a gente sabe, né, que as biópsias elas têm que ser evitadas porque os resultados não são precisos e o impacto no manejo é duvidoso, né? Como é uma mama que está em desenvolvimento, o ideal é não mexer com isso, né? Realmente a biópsia, muitas vezes, ela pode causar uma lesão, né, iatrogênica e acontecer e danificar o desenvolvimento dessa mama. Então, as biópsias, elas podem ser consideradas em pacientes pediátricos com suspeita de câncer de mama, nos casos de forte história familiar de câncer de mama, malignidades extramamárias conhecidas, então, mesmo que tenham um aspecto benigno, mutações genéticas como BRCA, algumas síndromes ou irradiação anterior. Vou passar. Então, agora, né, o BIRADS em paciente pediátrico, eu trouxe isso. A gente sabe que o BIRADS, que isso é muito discutível, que o BIRADS, o objetivo do BIRADS é categorizar a doença de acordo com a possibilidade de malignidade, mas a gente sabe que o BIRADS, ele foi feito para adulto, né? A possibilidade de malignidade em pacientes pediátricos é extremamente rara, e as doenças de mama em crianças e adolescentes, elas são diferentes das dos adultos. Então, eu acabo não usando, né, o BIRADS, justamente por isso, porque pode superestimar, né, a possibilidade de malignidade. Então, mas acho que isso é muito discutível, acho que isso, né, provavelmente vai ter uma atualização no próximo BIRADS. E vejo, assim, que, inclusive, por aqui é bem discordante, alguns usam, outros não, acho que não tem certo e errado, né, mas a gente tem que cuidar e tentar, enfim, descrever bem, né, e saber de todas essas, das características mais comuns na criança, nas características ultrassonográficas, e é isso. Pode passar. Então, a conclusão, né, é que as massas mamárias na população pediátrica podem representar e representam, né, um desafio diagnóstico para os radiologistas e profissionais da saúde, para todo mundo que lida com isso, né? O câncer de mama em adolescente é responsável por 0,1% de todos os cânceres e menos de 1% de todos os cânceres pediátricos.
O câncer de mama, ele é raro em crianças e a maioria das massas mamárias malignas são metástase de neoplasias extramamárias. O tratamento é tipicamente conservador, com acompanhamento na maioria dos casos, e a biópsia é reservada para alguns casos, porque pode afetar o desenvolvimento mamário.